Olha, a tragédia de João Monlevade elevou o alerta para o transporte irregular de passageiros nas rodovias que cortam o Brasil. Minas Gerais tem a maior malha rodoviária federal. Para falar um pouquinho mais sobre isso, ações de fiscalização, como é que se entende essa circulação de tantos ônibus clandestinos no território mineiro, nós vamos conversar agora com o diretor de operações viárias do DR Minas Gerais, Anderson Tavares Abras. Ele está na ponta da linha. Anderson, bom dia, prazer falar com você. Bom dia, Paulo, o prazer é meu estar falando aqui com vocês e com os ouvintes da Rádio 98. Anderson, a gente viu aí, depois daquele acidente de Monlevade, com muita perplexidade, o fato de que existe uma confusão entre fiscalização nas rodovias. A NTT legisla, a Polícia Rodoviária não tem mais o convênio com a NTT, o DR emite multas, mas a gente vê que as multas são emitidas e o mesmo ônibus que tem 3 multas no norte de Minas, que foram multas dadas pelo DR, continuava circulando. Por que essa situação tão difícil de entender na fiscalização ao transporte clandestino? O transporte clandestino, primeiro a gente precisa entender o seguinte, que compete ao Estado de Minas Gerais disciplinar, legislar sobre o transporte intermunicipal, ou seja, entre os municípios de Minas. Toda vez que o transporte ele extrapola os limites de Minas, ele passa a ser um transporte interestadual e a competência para criar as regras, para ditar as regras é do governo federal. O Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê que a infração realizar o transporte sem essa autorização. E aí foi o que aconteceu o ano passado. O ano passado, a nossa equipe de fiscalização, em ações de fiscalização no norte de Minas, flagrou aquele veículo realizando o transporte clandestino, mas infelizmente, naquela ocasião, a lei federal, e o Código de Trânsito Brasileiro é uma lei federal, ele não previa a remoção do veículo. Na época que nós flagramos esse veículo realizando o transporte clandestino, o Código de Trânsito Brasileiro previa somente a multa, e foi o que nós aplicamos. Em outubro, entrou em vigor a Lei Federal 13.855, que passou a permitir que quando a gente identifique um veículo realizando o transporte sem autorização, independente de ser um veículo que seria nossa competência do governo federal ou dos municípios, que a gente identificando um veículo sem autorização, que a gente aplique a multa e que também esse veículo pode ser removido para um pátio. Anderson, bom dia. João Henrique do Vale. Uma pena, né? Porque se essa lei tivesse valendo antes, talvez esse veículo não estava em circulação e a gente não tivesse essa tragédia. Agora, Anderson, sobre essa questão do transporte clandestino, eu passo muito pelo centro ali e durante a pandemia eu vi, pelo menos ficou um pouco mais perceptível esse aumento, né, de número de carros clandestinos. Eu não sei se isso se reflete na fiscalização, os dados. Tivemos mais apreensão e foram identificados mais veículos clandestinos durante a pandemia? Oi, João, sim. Nós só naquela região central ali, nós esse ano já fizemos mais de 500 operações. E o que nós temos identificado? Proporcionalmente falando, o número de remoções esse ano, ele foi maior do que o ano passado. E esse ano, em função da pandemia, teoricamente não, na prática, nós constatamos uma redução do número de veículos circulando nas vias. Então, é um forte indício que o clandestino aumentou. E o que você percebe? Algumas atividades, elas deixaram de ocorrer em função da pandemia, e que alguns veículos, algumas pessoas estão, então, tentando realizar o transporte sem autorização, sem a capacitação necessária, sem as condições mínimas para prestar o serviço, que acaba colocando em risco, na verdade, os usuários do transporte público, né, como também quem usa o sistema viário. Anderson, bom dia, prazer falar com você. Você falou dessa questão da lei nova aí, né? O João Henrique falou bem aí, se a gente já tivesse essa lei valendo, talvez a gente teria evitado esse acidente tão trágico. E a gente tem ficado assustado realmente com esse número de acidentes, com essas notícias também de transporte clandestino. Tem mais alguma coisa que poderia ser feito para que a gente reduza, né, esse número aí do transporte clandestino, para que a gente aplique essas multas e retire esses veículos de circulação? Dá para fazer alguma coisa a mais do que a gente tem atualmente? Carol, a participação da sociedade é fundamental para isso. Por exemplo, no caso do transporte intermunicipal, se a pessoa vai contratar um veículo, se ela vai pegar o veículo de transporte, ela pode acessar nosso site, ela pode ver quais são as linhas regulares, tem os horários de saída,
Se ela pretende, ela e a família dela, contratar um veículo para levá-los a um deslocamento, ela também no nosso site ela consegue ver se esse veículo está cadastrado, se a empresa está cadastrada. E até na hora que ela vai embarcar, no caso do fretamento, ela pode solicitar autorização. Na autorização tem um QR Code, ela verifica com esse QR Code a validade da autorização, se os dados estão corretos, a empresa, o veículo, o motorista, a relação de passageiros. É muito importante que todas as pessoas que estão dentro do veículo estejam relacionadas na relação. As seguradoras exigem a relação no momento, elas costumam exigir a relação para pagar uma indenização. Então, a conscientização do usuário é fundamental. E até também ele denunciando, ele entrando em contato com a gente e denunciando, nos auxiliando nessa operação. Anderson, uma questão que chamou a atenção nessa questão da tragédia foi que a empresa funcionava por meio de uma liminar. Eu queria saber de você se aqui em Minas Gerais também nós temos essa situação de empresas com liminares e como é que o DR tem lidado com isso. Infelizmente, João, tem sim, tá? Existem várias liminares e isso nós não temos opção. Quando nós identificamos numa abordagem que a gente para um veículo e esse transportador apresenta uma liminar, nós temos que acatar a decisão judicial e isso tem sido uma grande dificuldade para nós. Existem situações, por exemplo, em que a liminar nos proíbe de aplicar qualquer sanção ao transportador. Existem outras que a liminar determina que a gente multe esse veículo e que o libere. O que a gente vê que não funciona. No caso desse veículo mesmo, ele foi multado, continuou realizando o transporte clandestino e, infelizmente, se envolveu num acidente, numa tragédia igual foi reportado. Mas nós temos sim, e é muito comum, tá? Inclusive, algumas pessoas, existe até um comércio de venda de liminares. A pessoa consegue uma liminar em nome dela, ou seja, ela fica blindada, a lei não consegue atingi-la, e ela começa então a ter vários veículos emplacados em nome dela, que é uma manobra para exatamente fugir da fiscalização. O que é um absurdo, né? Porque a gente sabe que um ente que é para decidir no rigor da lei permite que um ente técnico seja superposto por uma penada de um juiz ou de um desembargador. Mas, Anderson, só para a gente entender como é que funcionam as fiscalizações do DR. Vocês têm pontos fixos, vocês têm pontos móveis, viaturas. Como é que o DR faz para fiscalizar, por exemplo, essa questão que a gente está abordando agora do transporte clandestino? Ô Paulo, o DR possui 40 unidades regionais e com essas 40 unidades regionais a gente cobre todo o estado de Minas Gerais. Então nós temos a programação diária de ações de fiscalização, nós temos convênio com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Rodoviária Federal, nós trabalhamos em parceria com a NTT, com as guardas municipais, e é muito comum até nas nossas ações de fiscalização, a gente está trabalhando e várias instituições estarem juntas nessa operação para que a informação chegue a tempo, porque é muito importante e é uma das preocupações quando a gente está fazendo a abordagem lá, a gente caracterizar que trata-se de um transportador clandestino. Muitas vezes o transportador, ele, por exemplo, a gente para e vê que é uma equipe do DR. Ele fala que ele está realizando transporte interestadual. E para que ele fala isso? Na esperança de que a gente não consiga as informações e que não conseguindo as informações, a gente acabe liberando esse veículo. Então, existe uma parceria muito boa, a gente tem trabalhado para cada vez melhorar isso. Esse ano, só de ações de fiscalização, já foram mais de 6.200 ações. Quando a gente faz a ação de fiscalização, ela tem vários benefícios. Por quê? Quando você está fiscalizando ali, além de você combater o transporte clandestino, você está colaborando com a segurança pública. Às vezes a gente encontra pessoas que estão fugindo da justiça embarcadas nesses veículos. A gente identifica condutores não habilitados dirigindo o veículo. Então, são várias situações que são identificadas nessas nossas ações de combate. É lógico que muitos transportadores, eles pagam para ver, eles insistem nisso, mas a gente está incansável no trabalho da nossa equipe, das instituições que estão com a gente. E como eu falei, é lógico que o usuário também, a participação dele é fundamental, porque se ele não se conscientizar, por mais que a gente esteja empenhado, que a gente esteja trabalhando, o transportador clandestino sempre vai encontrar um espaço, sempre vai encontrar clientela para ele operar. Carol, eu sei que você quer fazer uma pergunta agora, mas é porque na sequência do que disse aí o Anderson, me veio uma outra questão, que é a questão de que às vezes, e na maioria das vezes, o que a gente tem como informação
é que esse ônibus, quando é parado numa fiscalização do DR e nota-se a ausência de documento ou a impropriedade do motorista em conduzi-lo, às vezes, nessa questão do motorista é até mais radical, mas, por exemplo, documentos que são inadequados ou transporte clandestino, às vezes você é obrigado a contemporizar a situação porque não tem sequer um outro ônibus para fazer o transbordo, né? Essa informação nos chegou agora, depois desse acidente de Molevade. É assim mesmo? Funciona desse jeito, Anderson? Ô Paulo, esse acidente de Molevade tem até uma particularidade, porque esse veículo ele foi flagrado em rodovias lá no norte de Minas, na 135 e na 251, que são rodovias que a gente atua, e a gente até acredita que para fugir da nossa equipe de fiscalização, ele mudou a rota. Ele passou pelo caminho pela 381, que seria uma outra opção até um pouco maior no trajeto. Quando a gente identifica, quando ocorre a fiscalização, qual que é a nossa maior preocupação? Deixar o usuário no local adequado. Então a gente desloca esse veículo para um local adequado, onde possa ocorrer o desembarque. Mas a gente tem diversas dificuldades. Existem situações que o transportador clandestino, ele até combina com os passageiros a mentira que eles vão contar para tentar fugir da fiscalização. Vou contar para vocês, aproveitar a oportunidade. Teve uma situação, por exemplo, que a nossa fiscalização encontrou um veículo indo para Montes Claros e os passageiros falaram que eles estavam indo para a Bahia. Qual foi o que nossa fiscalização fez? Falou, não, tudo bem, já que vai todo mundo para o estado da Bahia, nós vamos embarcar no veículo e vamos acompanhar vocês até o destino. E aí, quando eles perceberam que a gente não ia deixar eles desembarcar em Montes Claros, os passageiros foram e contaram que, na verdade, o trajeto era outro, que eles estavam, inclusive, obstruindo o nosso trabalho, né? Então, assim, são muitas dificuldades. O nosso fiscal tem tentado, a gente tenta, inclusive, minimizar os impactos para o usuário e, realmente, Paulo, a gente tem essas dificuldades, sim. Anderson, falar um pouquinho sobre a questão do transporte intermunicipal, né? A gente tem visto aí nessa pandemia um problema com os ônibus de maneira geral, ônibus lotados, quando na verdade a orientação é a gente não ter aglomeração. Como é que está essa questão dessa fiscalização desses ônibus intermunicipais, nesse momento crítico que a gente está vivendo aí, que é a pandemia, a gente tenta aí não disseminar, né, o vírus na população? Ô Carol, só de fiscalizações de passageiros, para você ter uma ideia, só na região metropolitana que já foram mais de 1.020 operações de fiscalização, exatamente para verificar a capacidade dos veículos, se está ocorrendo o respeito a essas regras que, na verdade, servem para proteger o usuário, para preservar o usuário. Temos autuado muito, nós já fizemos mais de 11 mil multas para essa questão de transporte, de lotação de veículo, aí estou falando de multas, vou até corrigir o valor para você, 12.500 multas para empresas em questão de lotação de veículos. Nós temos fiscalizado muito também, mas encontramos dificuldade do próprio usuário. Muitas vezes o operador, o condutor do veículo pede para o usuário usar a máscara, que é uma precaução e uma forma de impedir a propagação do vírus, ou aguardar o próximo veículo para não embarcar no veículo que está cheio. Mas o usuário também, a gente percebe do usuário uma resistência a essas medidas que são para preservá-lo. Bom, conversamos com Anderson Tavares Abras, diretor de operações viárias do DR, infelizmente trazendo uma realidade, Anderson, que eu sei é duríssima, ainda mais para um técnico que tem como obrigação a operação viária de um órgão tão importante quanto o DR. Mas você nos mostra aqui uma realidade que é extremamente preocupante e que nós, como veículos de comunicação, os cidadãos, devemos nos atentar a isso. E você também acende a luz sobre a responsabilidade do cidadão, do usuário, mas também da dificuldade de fiscalização. É preciso que a gente se mobilize, veículos de comunicação, população, para que nós não tenhamos mais sentenças liminares, para que nós não tenhamos mais a dificuldade que vocês têm de fazer valer, cumprir aquilo que está estipulado por lei e que a gente possa ter uma situação mais segura para o transporte público, para o transporte de pessoas, principalmente nesses casos onde as pessoas vêm de outros estados com viagens mais longas, aqui mesmo em Minas Gerais, é claro, mas em outros estados com viagens mais longas e com maior risco. Anderson, muito obrigado por ter participado com a gente dessa nossa conversa aqui no Central 98 e espero que a gente fale em breve com outras realidades melhores para que a gente possa compreender essa forma como se operam
os clandestinos nas estradas de Minas Gerais. Paulo, eu que agradeço, é uma satisfação falar com vocês. Espero também que na próxima oportunidade a gente possa estar falando, inclusive, números mais positivos, contando uma mudança de cenário, né? E para o usuário, aconselho a visitar o nosso site, www.dr.mg.gov.br. Lá ele vai ter diversas informações, tanto destinadas à parte de transporte, quanto à malha viária, outras informações relacionadas ao DR. Tem o aplicativo MG App Cidadão e o e-mail atendimento@dr.mg.gov.br, onde ele também pode falar com a gente. Agradeço a vocês e desejo um grande abraço a vocês e aos ouvintes da 98, ao Central 98. Obrigado, Anderson. Conversamos com o Anderson Tavares Abras, diretor de operações viárias do DR.